entendeu? Então, isso para a gente vai ter que ser feito conta para o contribuinte. Vale a pena migrar para lá ou não? Depende da alíquota do IPI que se vigorar. Analisar a logística, porque dependendo da alíquota também o custo Exatamente. logístico vai ficar muito alto. Exatamente. E a gente sabe a deficiência que tem naquela área da questão logística, né, Fernando? Exatamente. É avião ou barco, né? Ou navegação, exatamente. Não tem, a Navegação parte aérea, rodoviária não tem. Não nem tem. ferroviária. É. Né? Então, esse é um ponto da gente. Então- Aquela transamazônica virou. Então, o imposto seletivo... Transa dos sonhos, aquela lá, transa dos Então, sonhos. para a gente, como um imposto novo que será, ele vai trazer muitos desafios também, tá? Entendi. Muito, E muito como que vai ficar, assim, no conjunto, a transição dessa reforma, né? Você colocou bem, de forma bem explicadinha, como que a gente vai ter que... Você falou mais ou menos aqui no início, a gente conversou para 2026, 27, 29 a 32. Como é que vai ficar essa transição? Eu fiz um quadrinho baseado no Adorei esse quadrinho. Gente, depois eu vou passar o quadrinho para vocês, botar na telinha lá. Lá no site da Taça vai ser esse quadrinho dele. Muito bom esse quadrinho. Se você olhar aí, tem um gráfico aí, né? Esse Tô gráfico, eu printei ele do próprio site da agência do Senado, lá, né? De comunicação do Senado. Mas eu fiz questão de colocar, porque o gráfico é difícil de entender. Você tem que prestar bastante atenção. Aí eu fiz um resuminho ao lado aí, por ano. Então, veja, 2026 eu vou ter a implementação daquelas alíquota teste de 1%, Perfeito. sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. 2026, só isso. Perfeito. Não vai ter mais nada. Só isso? Só isso, tá? Só isso quer dizer 2 regimes tributários ao mesmo tempo em 2026. Aí, nesse E ano... aumento da carga tributária em 1% nesse ano. Nesse ano, o que a gente está esperando? É que as empresas não terão que se preocupar muito com a obrigação acessória ainda ali, ou não terão muito impacto ali, porque vai ser uma alíquota Talvez eles criem teste, uma coisa. linhazinha assim, Vai ter uma linha simples, alguma coisa de imposto recolhido Nos e spreads tal. da vida. Exatamente. Vai ter... É o que a gente espera. Esse 1% vai ser compensável com PIS e COFINS, então eu vou ter... Vai ter que ter o SPED fiscal do PIS e COFINS, é o campo de aproveitamento. Se eu não conseguir aproveitar... Então, assim... Mas não tendo perde compra, eu já vou ficar feliz. Não sendo por meio de perde compra, eu já vou ficar feliz. Vou ter que ter... Se não for, via perder compra, né? Eu vou adorar. Se não for, eu vou adorar. Nota fiscal, de repente, vai ter que ser implementado um campo adicional para prever a incidência desse 1% lá, entendeu? Então, vai ter mudanças padrão, aí, sim. mas... realmente é pouco tempo. É pouco São tempo. 2 anos. Vai ter mudança, mas é pouco tempo, mas vai ter mudança. 2027 a gente já começa a ter mudanças drásticas. Por quê? 2027 eu vou ter o fim do PIS e COFINS, da contribuição para o PIS e da COFINS. Acaba. Perfeito. Já começa 2027 zerado. PIS e COFINS não tem mais. A CBS totalmente implementada com a alíquota que o governo vai divulgar em função dos testes que ele fez no ano anterior. Ele vai saber, então ele vai divulgar previamente. O IBS vai continuar naquela alíquota teste de 0,1% e eu vou ter o início da cobrança do imposto seletivo. Então, veja, eu vou ter imposto seletivo, a CBS totalmente implementada, o IBS com a alíquota de 0,1% e eu vou ter os tributos antigos, ICMS, ISS e IPI. A gente vai ter impacto de aumento de tributo nesse ano. Com certeza. Porque como no primeiro, como a gente vai poder compensar, não vai ter. Teoricamente, né? Imaginando que vai haver uma compensação em 2026. Mas 2027, como a IBS não vai estar implementada ainda, vai estar na fase de teste, a gente vai ter a gente não vai ter a alíquota de 3,65 da PIS da COFINS, com toda certeza. Não, então exatamente. A CBS vai ser uma alíquota maior do que a gente paga hoje. Exatamente. Teoricamente vai ser uma alíquota seguramente maior. Vai ser maior que o 3,65%. Perfeito. Seguramente, tá? Ou 9,25, porque daí não vai ter distinção entre real e presumido, né? Não vai ter. Então, veja, aí 2027. E ficamos nesse cenário de 2027, ele se repete em 2028. Perfeito. Ele se repete em 2028. 2029... Fica igualzinho. Exatamente. 2029 até 2032, eu vou ter a redução do ICMS e dos incentivos e do ISS, a razão de 10% ao ano. Tá? Então, vai reduzir 10% do ICMS e do ISS em 2029, depois 2030. 10%, mais 10% em 2030. No final de 2032, eu terei reduzido 50%. 40%. Perfeito. Aí, 2033, zerou. Começa zerado já o ICMS e o ISS. Entendeu? Então,
Eu tenho essa ruptura aqui abrupta. Mas como é que vai ficar, assim, como é que vai ficar durante 4 anos os estados com arrecadação menor? Não, os estados eles vão, na medida em que o ICMS e o ISS forem sendo reduzidos a essa razão, vai haver o aumento progressivo do IBS. Não vai ser a mesma alíquota. Não vai ser aquele 0,1% mais, vai ter... Nossa, mas vai ser difícil calcular esse negócio aí. O governo vai ter... Vamos imaginar que o Espírito Santo, por exemplo, adote a alíquota de 9%. Vamos imaginar. Então, no primeiro ano, a gente vai diminuir 10%. Então, eu vou entrar 10%, vai entrar um proporcional dos 9%, vai entrar. O que vai acontecer na prática, Carla? Vai ser complicado, Como os estados não terão facilidade de fazer esse cálculo, nem a própria União vai ter, já se definiu na emenda constitucional o seguinte, que nesse período de transição, estado e município não vai fixar suas subalíquotas. Eles não vão fixar. Eles não fixarão. Quem vai definir isso? É o Senado que vai definir. É aquela comissão também, né? A comissão que vai definir. A comissão foi criada, que está na lei que foi criada. Então, veja, vai vir resolução do Senado, que vai ser discutida com a comissão e tal, para definir. As alíquotas serão essa daqui, ponto. A partir de 33, sim, é que os estados e municípios poderão mexer por leis internas, suas leis estaduais e municipais, na sua subalíquota. A liberdade começa a partir daquele momento. Então eles vão ter liberdade ali. Eu perguntei da alíquota máxima, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você vai pagar 35% de IVA. Pois é. De IVA dual. Daqui a pouco você vai... Porque se cada estado ficar na definição, e aí até quando você, na hora que você comentou, vai haver uma disputa, não tão como é hoje, mas ainda vai haver, se eu posso baixar ou posso aumentar. Pode baixar ou aumentar. Não tem previsão de uma alíquota máxima. O que tem previsão na emenda da Constituição é que... a gente fica muito vulnerável, você não acha, não? A previsão que existe é que essa reforma tributária não pode aumentar a arrecadação do país em termos de arrecadação versus PIB. Então, isso será acompanhado e ajustes deverão ser feitos futuramente, caso se note que a arrecadação aumentou, entendeu? É uma promessa que está posta lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que aquilo que vai reduzir ou vai voltar um dia, entendeu? Tenho muita dificuldade de acreditar nisso daí. O governo gosta muito de arrecadar. Eu nunca vi uma reforma tributária diminuir, eu sempre vi aumentar. Eu já estou nessa área, já tenho alguns anos. Exatamente. A gente vê questões pontuais, né? Redução ali de produtos, como a gente viu do PIS/COFINS. Benefício. Quando teve a reforma da 10.833, a gente viu aumento em vez de redução e vimos algumas excepcionalidade. Exatamente. Eles aumentaram a extensão das retenções tributárias, não diminuíram nada. Não diminuíram, na verdade foi isso. Quando a gente teve a reforma do PIS e da COFINS para a criação da não cumulatividade, não teve redução nós tivemos nenhuma. o quê? Em 2002 nós tivemos a medida provisória 66, você vai lembrar.